Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais esse momento de reflexão na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre oração. E o texto bíblico que eu escolhi para a nossa meditação, ele se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12. Eu sei que é difícil falar sobre oração em apenas uma reflexão, porque existem tantas coisas que envolvem a oração, mas hoje eu gostaria de me ater a esse texto no qual Jesus fala diretamente sobre a oração. E o texto diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor, fala conosco e nos ensina a orar, para que possamos falar contigo. No nome de Jesus. Amém. A oração é um grande mistério. Chega até mesmo a ser um grande paradoxo dentro dos ensinamentos bíblicos, pois, ao mesmo tempo que somos incentivados a bater, buscar, pedir a Deus, por situações que aos olhos humanos podem até parecer impossíveis, nos deparamos também com a verdade de que a vontade de Deus ela é soberana, que devemos descansar em Deus e aquietar a nossa alma. A oração não é um meio para manipularmos a Deus e conseguirmos tudo aquilo que desejamos, mas é uma postura diante de Deus, de reconhecimento de que é Deus quem está no controle de tudo e que a nossa vida está em suas mãos. Entretanto, algumas pessoas, elas oram como se estivessem colocando uma faca no pescoço de Deus, exigindo, reivindicando coisas, como se tivessem o direito de reivindicá-las. Outros, por outro lado, não oram mais, pois já se decepcionaram com aquilo que esperavam alcançar e não alcançaram. Ou seja, muitos veem a oração como esse mecanismo de pressão para que Deus possa suprir os nossos desejos, nossas necessidades e favorecer os nossos caminhos. Eu gosto muito de uma cena de um filme que eu assisti já antigo, chamado Terra das Sombras, esse é o título em português, que é um filme sobre a vida do famoso escritor inglês e autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Uma cena me chamou muita atenção. Ele estava em um hospital em que sua jovem esposa estava internada e já desenganada pelos médicos por causa de uma enfermidade. E ele é abordado por um amigo enquanto ele orava e esse colega lhe faz uma pergunta. Por que você está orando? Essa é a pergunta que ele faz. E ele continua, você acha que pode mudar os desígnios de Deus, o coração de Deus? Lewis, ele olha para o seu amigo e ele dá a seguinte resposta. Quando eu oro, não é o coração de Deus que muda, mas é o meu coração que muda. Esse é o segredo da oração. Na medida em que mergulhamos na oração, mergulhamos também em um relacionamento profundo com Deus. Nos entregamos em suas mãos. E dessa forma, as nossas orações e a vontade de Deus, elas acabam se encontrando na mesma estrada, no mesmo caminho e seguem pela mesma direção. As circunstâncias ao nosso redor, elas podem mudar. Mas o que muda realmente quando oramos é o nosso coração. Quando oramos, coisas acontecem. Principalmente o que acontece é o nosso coração se transformando. No texto que acabamos de ler, que lemos no início dessa reflexão, encontramos Jesus, já quase no final do Sermão do Monte, ensinando os seus discípulos como orar. E Jesus aponta aqui pelo menos 4 verdades importantes sobre a oração que precisamos entender para fazermos desse momento de oração, na nossa oração, um momento de profunda comunhão com Deus. E eu queria apresentar de maneira rápida essas 4 verdades, essas 4 maneiras que Jesus aponta que nós devemos orar ou não devemos orar.
primeira delas, desse texto nos aponta, é que às vezes, a primeira verdade, é que às vezes nós não alcançamos aquilo que buscamos porque nós não pedimos. Às vezes não alcançamos porque não pedimos. Jesus diz aos discípulos, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Perceba a intensidade das palavras de Jesus, que nos incentiva a orarmos a Deus, a buscarmos a Deus. Entretanto, muitos de nós não temos tempo para orar e deixamos de alcançar o favor de Deus simplesmente porque não estamos dispostos a dedicar parte do nosso dia para a oração. Se a gente não pede, se a gente não busca, se a gente não bate, a gente não recebe. Esta é uma verdade que Jesus aponta nesse texto sobre oração. A segunda delas é que, às vezes, nós não alcançamos porque pedimos errado. É verdade. Às vezes, nós não alcançamos o que buscamos porque estamos pedindo errado, coisas erradas. As pessoas geralmente buscam a Deus, através da oração, para pedir coisas que desejam ter, e não aquilo que elas deveriam ser. Segundo o contexto do Sermão da Montanha, Jesus está ensinando os seus discípulos, lá no começo do sermão, que eles devem ser humildes de espírito, que eles devem ser mansos, misericordiosos, que eles devem amar o próximo, que eles devem confiar em Deus. Jesus, inclusive, dá alguns exemplos que são radicais. Por exemplo, se alguém lhe ferir a sua face, dê a outra face. Para você dividir a sua túnica com quem não tem a roupa, para você andar a segunda milha com aquela pessoa que já cansou a sua paciência. São coisas realmente difíceis e que envolvem um caráter aprimorado por Deus. E quando Jesus fala nesse texto, batam, busquem, peçam, Jesus está falando sobre isso. Olha, é difícil viver desse jeito, é difícil ser dessa forma. Mas se vocês buscarem, vocês vão alcançar. Ou seja, se buscarmos as coisas certas, nós alcançaremos. E as coisas certas a se buscar têm a ver com aquilo que nós precisamos ser como cristãos. Veja o que Tiago fala sobre isso na carta que ele escreve. Ele diz, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Isso tem a ver com a primeira verdade que eu já falei aqui. Mas ele continua. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. É assim que acontece em casa, quando a gente lida com os nossos filhos, quando nossos filhos nos pedem coisas absurdas, certamente nós não vamos dar, porque os pais sabem o que realmente os filhos precisam. Quando nossos filhos pedem algo sem sentido, que vai prejudicar alguém ou eles mesmos, nós certamente não daremos e eles não receberão. Então, primeira verdade aqui, às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Terceira verdade desse texto é que Deus nos atende assim como nós, pais, assim como os pais atendem os seus filhos. É uma relação de pai e filho. Jesus diz, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A resposta de Deus, assim como a resposta de um pai, de uma mãe aos seus filhos, ela pode ser sim, ela pode ser não, ou ela pode ser talvez, espere. Os pais nem sempre satisfazem todas as vontades de seus filhos, pois algumas delas são equivocadas. Entretanto, bons pais procuram sempre suprir as necessidades dos seus filhos. E na mesma medida que nós nos tornamos íntimos de Deus, através da oração, a nossa própria vontade acaba se encontrando com a vontade de Deus. A quarta lição desse texto é que Deus, Ele nos abençoa na medida em que nós abençoamos os outros. Olha como Jesus termina esse trecho da oração. Como Ele condiciona a oração a uma ação prática da nossa parte.
Ele diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Este é um grande mistério, mas existe uma relação muito estreita entre abençoar e ser abençoado. Na medida em que nós nos dispomos a abençoar a vida daqueles que nos cercam, somos abençoados por Deus, para que possamos abençoar mais. Deus enche as mãos daqueles que estendem as mãos na direção de quem precisa. Mas sabe o que é mais interessante quando nos envolvemos com a dor e a necessidade dos outros? Quando nós nos aproximamos daqueles que sofrem, que estão em necessidade, é que nós passamos a orar mais por eles e menos por nós mesmos. Nós passamos a orar mais pelas necessidades deles e menos pelas nossas necessidades. A conclusão que eu chego é que a oração é um relacionamento. Só podemos ter uma conversa profunda com alguém e falar da nossa vida e intimidade quando conhecemos esse alguém e temos intimidade com essa pessoa. Ninguém chega para um desconhecido já pedindo alguma coisa. Se você fizer isso, logo será considerado um oportunista, um sem noção, fora de contexto. E assim também, quando despejamos um caminhão de pedidos diante de Deus, sem ao menos termos um pingo de intimidade com Ele, parecemos oportunistas. Portanto, antes de pedirmos coisas a Deus, deveríamos nos tornarmos mais íntimos de Deus. E a intimidade acontece através da oração. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente se diz arrependido e quando a gente começa a interceder pelos outros, principalmente pelos outros. Que Deus te abençoe em sua vida de oração, e que você descubra em Deus um pai, um amigo, alguém que realmente se importa com você. Que você faça da sua vida de oração uma prática constante e permanente na sua vida. Aí você vai perceber que você vai bater e a porta vai se abrir. Você vai pedir e você vai receber. Você vai orar e Deus vai responder. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Uma boa semana.